Olá pessoal, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. Neste dia 11 de novembro de 2019, temos o raríssimo evento que chamamos de Trânsito de Mercúrio. Eu já falei desse tal de trânsito, mas vou falar de novo. É para você não perder o trânsito mesmo. Então, vamos ver o que Mercúrio apronta neste dia 11 de novembro. Caso você ainda não soube, Mercúrio vai passar em frente ao Sol durante o dia e pode ser visto, mas como o chefão do dia brilha intensamente, ofuscando tudo que encontra pela frente, ele, o Sol, ilumina toda a face de Mercúrio, toda a face voltada para o Sol. E para nós, meros terráqueos, só podemos ver a outra face de Mercúrio, a face que está oposta ao Sol. Logo, é a face onde reina em Mercúrio a noite e impera a escuridão. Pense no eclipse solar total. A Lua passa em frente ao Sol e o Sol se torna negro, certo? Errado. O Sol não se torna negro. Não muda nada para o Sol, só muda para nós. Vemos a Lua passando em frente ao Sol, se tornando negra e escura, exato. É a Lua que se torna negra e escura, pois a face da Lua, totalmente iluminada pelo Sol, está voltada para o Sol. É o princípio da formação da sombra. Um lado é iluminado e o outro fica escuro, projetando a sombra. No caso do eclipse do Sol, a sombra da Lua atinge a Terra e fica escuro para nós. O mesmo ocorre com o trânsito de Mercúrio. Quase o mesmo. Mercúrio, embora quase o tamanho da Lua, não consegue encobrir totalmente o Sol, pois está muito próximo a ele e muito longe de nós. Então o cone da sombra de Mercúrio não atinge a Terra. E aqui na Terra, durante o trânsito, nada acontece. Mas podemos ver Mercúrio passando em frente ao Sol. Podemos ver, desde que você use de alguns artifícios, pois apenas olhando para o Sol, você só vai ver o Sol, se usar um filtro. Como aquele que eu usei em Santiago no dia do eclipse, só vai ver o Sol amarelado e nada de Mercúrio, pois ele está muito pequeno para ser visto a olho nu. Então o jeito é usar o método da projeção, usando um telescópio. Mas antes se certifique se seu telescópio pode ser usado apontado para o Sol. Na dúvida, não use, pois eu não me responsabilizo. Geralmente, os manuais de telescópios dizem para não apontar para o Sol, mas isso é para não deixar o usuário cego de verdade, pois nunca mesmo devemos olhar para o Sol usando um telescópio, sem usar qualquer tipo de proteção no telescópio. Um filtro solar, por exemplo. Outro exemplo seria usar outro filtro solar. Agora que você já sabe como não ficar cego, vamos ao método da projeção. Eu já falei sobre esse método e estou falando de novo. Isso para você não perder o evento mesmo. Aponte seu telescópio para o Sol, sem olhar pela ocular, para não ficar sem a sua valiosa visão. Para saber se o Sol está devidamente focalizado, se oriente pela sombra do próprio telescópio. Assim que fica a menor sombra possível, é porque já está focalizado. É mais fácil do que roubar doce de criança. A luz do Sol, que passa pelo interior do seu telescópio, irá projetar um foco do outro lado. Projete esse foco em uma parede lisa para ficar mais nítido. Se você tiver um bom filtro solar usado em telescópio, é hora de usar ele. Se não tiver, veja como fazer um no meu vídeo, link na descrição. E agora é só esperar pelo famigerado Mercúrio. Atualizando os dados referentes ao horário do trânsito, Mercúrio começa o trânsito às 9 horas e 39 minutos da manhã, horário de Brasília. Ele vai aparecer aqui. Um minuto depois, Mercúrio já está completamente mostrando sua fase nova para nós. Veja só, com um telescópio pequeno de 70 mm, já é possível ver um pequeno ponto negro no Sol. É Mercúrio. Quase não se vê. Com telescópios maiores, é possível ver um ponto negro maior. Com telescópios ainda maior, pode-se ver mais e melhor. Se eu conseguir fazer a live, será talvez até às 10 horas. Se eu não conseguir, só me resta chorar. Se bem que chorar de nada adianta. Mas descarrega. Mercúrio faz seu trânsito sem pressa, para que você possa apreciá-lo durante praticamente todo o dia. Se você for pobre, não vai ver. Vai ter que trabalhar, como eu, ou estudar. Tem pobre que tem sorte, pode até estar de folga nesse dia. Eu sou um pobre sem sorte. Mercúrio dá uma voltinha pelo Sol e depois sai. O danado vai até o centro do disco solar. Perto das 12 horas e 20 minutos ele começa a sair de frente do Sol. Às 15 horas e 5 minutos ele começa a deixar seu trânsito. E às 15 horas e 7 minutos ele deixa de ser visto em frente ao disco solar, para voltar novamente no dia 13 de novembro de 2032. Em 32 eu acho
acho que vai dar para fazer a live. E esse é o Trânsito de Mercúrio, um incrível espetáculo do nosso sistema solar oferecido para você, feliz espectador do céu diurno. Tanto o trânsito de Mercúrio quanto o trânsito de Vênus passaram a ser observados a partir do século XVII, quando Johannes Kepler entendeu e equacionou as leis que regem os movimentos dos planetas e, graças ao JK, podemos prever e ver os trânsitos de Mercúrio e Vênus. Mas Vênus vai demorar, só será possível ver o próximo trânsito de Vênus na próxima geração. Às vezes, eu gostaria que tivesse mais trânsitos. Quando tiver mais coisa legal acontecendo lá em cima, eu aviso vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu poderoso like, compartilhe com seus amigos, registre aí nos comentários se você viu o trânsito. Inscreva-se nesse canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Fui!